Queridos irmãos, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus habitem ricamente os nossos corações. Eu lhes trago um abraço fraterno da nossa igreja em João Pessoa, a Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados. Saibam vocês que ela está orando por nós e pedindo a Deus que tenhamos um bom tempo na presença do Senhor. E para mim é uma alegria estar aqui e eu espero servi-los da melhor maneira que posso. E para isso, eu gostaria de convidá-los ao texto sagrado de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. O pastor Adam Flint vai ensinar sobre pregação. Ele me disse já que vai dar uma aula sobre pregação e eu fiquei muito feliz com isso, porque eu vou tentar pregar Atos capítulo 8, um trecho desse texto, destacando o que eu percebo aqui para a nossa pregação, tá? Atos capítulo de número 8, nós vamos estudar do verso 26 ao verso de número 40. Teodoro de Beza, sucessor e biógrafo de João Calvino, menciona em uma de suas obras os três grandes pregadores da Genebra de sua época: o próprio Calvino, Guilherme de Farel e Pedro Vire. De acordo com Beza, Farel era o mais apaixonado dos três, o mais inflamado com a pregação. Vire era o mais eloquente, sempre escolhia as mais belas palavras e as usava de tal modo que o tempo voava durante a pregação dele. Calvino era o mais profundo dos três. Seus sermões eram sempre cheios de informações ricas e esclarecedoras. Interessantemente, depois de destacar as qualidades de cada pregador de Genebra, Teodoro de Beza faz o seguinte comentário conclusivo: um pregador que fosse uma combinação desses três homens teria sido absolutamente um pregador perfeito. E eu posso concordar com ele, irmãos. Mas, verdade seja dita, misteriosamente, o Senhor resolveu dar um pouco a cada um, e não tudo a apenas um pregador. No caso de Genebra, cada um deles tinha uma qualidade especial. Nenhum deles tinha todas as qualidades sozinho. Por quê? É assim que geralmente Deus faz. E eu tenho para mim que é para não deixar o pregador achando de si o que não é verdade. Parafraseando Tim Keller, em seu livro Pregação, o segredo da pregação nunca é o pregador. O segredo da pregação é o próprio Deus. E essa é a diferença, diz o mesmo pastor presbiteriano, entre uma pregação boa e uma pregação excelente. É Deus quem torna grande no coração dos nossos ouvintes o que só fazemos pequeno com os nossos sermões e textos. É o que acontece outra vez no texto de Atos dos Apóstolos, no texto que eu gostaria de ler com vocês agora. Atos, capítulo de número 8, do verso 26 ao verso de número 40. Na versão que eu tenho em mãos, o texto inspirado diz assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. E no caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes.
Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus. E de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador, não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. É aqui que o auditório se divide. Quanta água havia nessa estrada! O eunuco disse: olha, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Tenhamos outra palavra de oração, irmãos. Senhor, muito obrigado por esta rica oportunidade que tenho de estar aqui para servir os meus irmãos. Tenha misericórdia de mim. Ajude-me a falar a Tua palavra com fidelidade e relevância para os ministérios e vidas dos meus irmãos. Ajuda-nos, Senhor. Concede-nos o que Paulo pediu para os Efésios: espírito de sabedoria e de revelação. Que tenhamos olhos abertos para ver e entender a Tua palavra, e poder do alto para cumpri-la imediatamente. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo e para a glória dele. Amém. Embora tenha nos dito um pouco antes que os cristãos foram os responsáveis pela evangelização da Judeia e da Samaria, é fato que Lucas também dá um bom destaque para o diácono pregador de Jerusalém, Filipe. O capítulo 8 quase que inteiro trata dele e de seu ministério. Inicialmente, ele rompe barreiras étnicas, culturais e religiosas e leva a luz do evangelho a um povo sincretista que vivia perdido na escuridão. Ao final do texto, o que acabamos de ler agora, Lucas segue falando da expansão missionária da igreja, rumo aos confins da terra, destacando ainda o ministério deste irmão chamado Filipe. E como o caso específico do eunuco, eu penso que ele também está chamando a nossa atenção para a própria pregação de Filipe. Pois foi assim, irmãos, que o evangelho avançou então. E continua sendo assim que o evangelho avança hoje, por meio da pregação do evangelho. Logo, nós precisamos nos preocupar com ela e constantemente questionar as nossas práticas e, mais importante ainda, o nosso conteúdo. Esse texto nos ajuda, de certo modo, nos fazendo pensar em verdades básicas sobre a pregação. Inicialmente, a partir dos versos 26 a 29, parece-me que o texto sagrado está nos dizendo o seguinte: a pregação do evangelho exige obediência por parte de seus pregadores. É com a obediência que Lucas se ocupa logo de cara, ao início do texto. Ele escreve: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza.
E a parte A do verso 7 registra 27, diz: ele se levantou e partiu. De relance assim, parece que foi algo simples. Foi uma decisão fácil, tranquila de se tomar. Eu acho que não, irmãos. Filipe provavelmente achou aquela ordem muito estranha. Como você também acharia se estivesse no lugar dele. Por quê, Renan? Porque ele estava plantando igrejas em Samaria, irmãos. E o evangelho estava avançando naquela cidade com poder. Provavelmente ele se perguntou: por que vou me mudar de Samaria para uma estrada deserta? De toda forma, irmãos, Filipe não hesitou, não questionou, não retrucou. Simples e imediatamente ele ouviu e obedeceu à voz do Senhor. É o que acontece outra vez ao final deste mesmo parágrafo. Verso 29, Lucas registra: e o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e a acompanhe. Verso 30, parte A, registra: então Filipe correu para a carruagem. Agora ele está ouvindo a mensagem por um outro agente, uma outra pessoa, é o próprio Espírito que lhe fala. Mas a obediência do pregador continua a mesma. Por quê, irmãos? Quero dizer, por que Deus tiraria um homem de uma plantação bem-sucedida em Samaria e o levaria a uma estrada deserta? A resposta está no verso 27. Porque no caminho, Filipe encontrou um eunuco etíope, irmãos. Esta é a resposta para a ordem estranha que ele ouviu. Filipe, não sei se você entendeu, mas estava para pregar o evangelho a um eunuco africano. Não lhe parece muita coisa? Bem, este africano era um eunuco, o que significa na prática que jamais podia entrar no templo de Jerusalém para adorar. Por causa de sua deficiência, registra um comentarista, ele sempre assistia o culto do lado de fora. Mas aqui está Filipe, com a responsabilidade de lhe pregar o evangelho, com o propósito misterioso de colocar este mesmo homem do lado de dentro da presença do próprio Deus. E ele não era apenas um eunuco, ele era um eunuco africano, irmãos. O que significa que o evangelho estava mesmo avançando rumo aos confins da terra, exatamente como Jesus havia prometido. Pode ter parecido de início uma simples e pequena tarefa, mas a verdade era que se tratava da evangelização de um continente inteiro. E sobre o eunuco, Lucas nos disse que ele mesmo subiu a Jerusalém para adorar. E também era ele que, voltando para casa, tinha o rolo do profeta Isaías aberto, enquanto lia o texto. O que me faz perguntar, quem de fato estava buscando quem aqui? Do lado de fora, é óbvio, o eunuco buscava a Deus. Mas do lado de dentro, como textos normativos da Bíblia nos ensinam, nós sabemos que era Deus quem estava buscando o eunuco. Ele nem sabia, mas seria salvo naquela estrada deserta, através da pregação do evangelho por meio de Filipe. O que você acha disso? Há pessoas na sua igreja que se parecem com este eunuco?
que, quem sabe, estão lendo a Bíblia em casa escondidos, que de repente, sem uma razão aparente, começaram a desejar cultuar com você, começaram a questionar você sobre o Evangelho. Não há pessoas nas nossas igrejas que parecem estar buscando a Deus como podem, como o eunuco fazia. Mas e se eu lhe dissesse que é Deus quem anda buscando tais pessoas na sua igreja? Eu sei que do lado de fora, irmãos, aos olhos dos homens foi o eunuco que leu, é você quem abre a Bíblia. Eu sei também que foi ele que subiu a Jerusalém, e são as pessoas que vão aos nossos cultos. Mas escrevendo aos Romanos e citando o AT, o apóstolo Paulo nos diz que não há ninguém que busque a Deus de verdade. Por que não? Por causa do pecado, irmãos. Nós não buscamos a Deus como o fim supremo de todas as coisas. Nós o buscamos sempre como um meio que nos levará ao que realmente queremos: felicidade, segurança, preenchimento, paz, sabedoria. Nas palavras do Dr. John Stott, nós não buscamos a Deus visando a glória dele. Não o buscamos porque o amamos de verdade. Nas palavras do Dr. Sproul, em nossa condição caída, desejamos os benefícios que só Deus pode dar, mas ao próprio Deus nós não queremos. Então qual é a boa notícia, Renan? A boa notícia é esta, irmãos. Se existe alguém que busca a Deus por Deus e não por seus benefícios, a verdade é que primeiro Deus foi em busca desta pessoa. Não foi, portanto, o eunuco que resolveu adorar, foi Deus quem decidiu salvá-lo. Não foi você que primeiro decidiu ler a Bíblia, foi o Senhor quem decidiu encontrá-lo. Sim, talvez algumas pessoas do nosso auditório se sintam como eunucos desprezados. E sinceramente eu acho que isso é normal. Não poderia ser diferente. Aos olhos de Deus, todos nascem mais ou menos assim. Todos são pecadores e, portanto, estão desqualificados para entrar à presença de Deus. Quem sabe alguém da sua igreja preferiu a riqueza à família, como muitos eunucos do passado. Vocês sabiam disso? Muitos homens do primeiro século escolhiam ser eunucos, não eram obrigados ou forçados a isso, por uma simples razão: porque sendo eunucos poderiam ocupar cargos de confiança e construir mais rapidamente prestígio e riqueza. Não é o que muitos jovens dos nossos dias estão buscando, irmãos? Eles empurram o casamento para depois de todos os graus da academia. Eles se casam e deixam filhos para depois, dizendo: não, só teremos filhos quando alcançarmos o topo da carreira profissional. Vão deixando a família para depois, vão adiando o que é realmente importante. São eunucos práticos. Ficarão sozinhos mais tarde, porque ainda cedo na vida priorizaram coisas e não pessoas, deram ouvidos a falsos deuses e não a Deus. Talvez os jovens da sua igreja sejam melhores, mas certamente são pecadores, caem em outras situações. E é possível que se sintam desprezados ou desqualificados para a adoração. Era assim que esse homem se sentia, na prática. Era assim que eu me sentia. Até que um Felipe surgiu no meu caminho e me disse: Renan, Jesus morreu por pecadores desqualificados mesmo.
Eu que não podia sequer me aproximar do templo de Jerusalém, agora, pasmem vocês, posso adentrar a própria presença de Deus. Nós todos podemos. Pois Ele mesmo nos enviou o seu único Filho para tomar o nosso lugar na cruz do Calvário e se tornar não um eunuco, mas um ser grotesco e feio aos olhos do Pai, com o propósito de nos colocar do lado de dentro, irmãos. Louvado seja o Senhor por isso. Mas aos pregadores que me escutam, quem falará o Evangelho aos eunucos dos nossos dias? Aos homens e mulheres de meia idade, que, porque priorizaram coisas e não pessoas, estão agora sozinhos nessas cidades grandes. Quem tomará seu tempo para falar o Evangelho a um homem à beira da estrada? Ou para discipular algumas poucas crianças em uma comunidade? A nossa cultura nos afasta dos poucos e dos pequenos e nos faz desejar os muitos e os grandes. É como se a igreja certa fosse aquela que tem milhares de pessoas. É como que se o sermão correto fosse aquele que atrai ou alcança muitas pessoas ao mesmo tempo. Mas quem pregará o coração da sua esposa, meu irmão? Quem vai discipular seu filho? Quer você pregue para 5.000 pessoas semanalmente? Ou apenas para 5? Todas elas são igualmente valiosas aos olhos do nosso Deus. E há um detalhe, você não sabe para quem está pregando agora. Filipe não tinha ideia, mas os historiadores vão dizer que este homem, eunuco africano, foi o primeiro missionário enviado para a África. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com o seu filho, ou do que Ele vai fazer com as 10 pessoas que escutam seus sermões semanalmente. Sendo assim, simplesmente obedeça a Deus. Fique onde Ele o colocou e siga fazendo o que Ele o chamou para fazer. Pregue o Evangelho. E se Deus parece nos guiar ao longo de um caminho sem sentido, palavras do pastor presbiteriano Derek Thomas, é porque podemos ver apenas uma pequena parte do quadro e não a sua totalidade. É assim que se encontra em relação à sua plantação. A igreja que você assumiu recentemente não sabe ao certo por que Deus o levou até lá. Ainda não consegue perceber os resultados que gostaria. Imagine Filipe na estrada deserta. Faça como ele, meu irmão. Obedeça ao que você já tem revelado de Deus. E confie que Ele vai liderá-lo, conduzido ao que Ele mesmo preparou para você. Como esse texto nos ajuda com a pregação do Evangelho? Bem, ele nos apresenta outra verdade básica acerca do tema. De acordo com o que Lucas registrou aqui, irmãos, a pregação do Evangelho deve ser sempre cristocêntrica. Filipe, no entanto, não começou por Cristo. Ele começou ouvindo. Verso de número 30, então Filipe correu para a carruagem. Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, verso 31, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. E o que Filipe vai fazer agora? Simples, ele vai explicar o texto sagrado. E de que texto estamos falando? Verso 32, o eunuco estava lendo esta passagem. Isaías. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, e como cordeiro mudo diante do tosquiador não abriu a sua boca.
Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. De quem Isaías estava falando, irmãos? De Cristo. Todos nós sabemos. O eunuco, coitado, não fazia ideia. Por uma simples razão, os judeus da época não conseguiam fazer esta ligação messiânica. Para eles o profeta estava falando ou de si mesmo, ou do povo sofredor de Israel. Nunca, jamais poderia estar falando do Cristo de Deus. Era algo impensável. De toda forma, o eunuco tinha as suas dúvidas. E por isso perguntou, verso 34, diga-me, por favor, Filipe, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? A bola, irmãos, como dizemos por aqui, está na marca do pênalti agora. Alguém poderia até gritar da arquibancada, faz teu nome, Filipe. Só tem um detalhe. Filipe não estava preocupado com o próprio nome, irmãos. Este nosso irmão estava obcecado com o nome maravilhoso de Jesus. É o que nós encontramos no verso de número 35. Lucas registra, então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Como você deve se lembrar, o evangelista faz com o eunuco exatamente o que Jesus fez com os discípulos de Emaús. Ele vai de passagem a passagem, apresentando Jesus como o Salvador prometido de Deus. Não é o que deveríamos fazer a cada domingo, irmãos? Não é com este tipo de pregação que deveríamos nos ocupar em nossos ministérios? Pregação cristocêntrica. Para tanto, nós precisamos ouvir, e ouvir bem. Como Filipe, por exemplo, precisamos ouvir as perguntas que as pessoas estão fazendo, a fim de estabelecer ponte com elas e oferecer em Cristo resposta. Você sabe o que as pessoas da sua igreja andam perguntando? Ou o que os colegas de trabalho ou faculdade andam buscando? Se são jovens, estão em busca de prazer. Se são mais velhos, de segurança. Alguns estão sedentos por estabilidade. Outros querem apenas conforto. Seja o que for, irmãos, como Paulo, que conhecia bem os ídolos dos judeus e dos gregos, nós também precisamos conhecer os falsos deuses dos nossos dias. O que enche o coração dos nossos ouvintes? O que habita as suas mentes? O que os movimenta de emprego a emprego, cidade a cidade, relacionamento a relacionamento? Quais são os deuses diante dos quais eles se prostram? Mais do que isso, se queremos nos ocupar com a pregação cristocêntrica, como o eunuco, nós precisamos ouvir os mestres, irmãos. O eunuco africano precisou sentar para ouvir Filipe. Precisou declarar humildemente que não sabia de quem o profeta Isaías estava falando. Você consegue acompanhá-lo nesta atitude humilde? Comentando este texto, João Calvino escreve: é difícil encontrar um em 100 que alegremente se submeta ao ensino. E é por isso que a leitura da palavra frutifica tão pouco em tantos cristãos. Falta-nos, conclui o reformador, a humildade do eunuco africano. Que este não seja o nosso caso. Que sejamos humildes para aprender, irmãos, com os mestres que o Senhor nos deu. Com Filipe, por exemplo, aprendemos a pregar. E é interessante que em um mesmo capítulo das Escrituras, Filipe tenha usado 2 métodos diferentes de pregação.
Primeiro, como encontramos ao início do capítulo, ele pregou para multidões, como pregadores fazem aos domingos. Aqui, porém, o mesmo Filipe está pregando para um único homem, fazendo o que chamamos de evangelismo 1 a 1, ou pessoal. Não é interessante? Mais interessante ainda para mim é a imutabilidade de sua mensagem, irmãos. Pregando para multidões, Lucas nos disse que ele anunciava Cristo. Pregando para um único homem à beira da estrada, sua mensagem era a boa nova de Cristo. Ou seja, apesar de alterar seu método, comenta John Stott, ele não altera a sua mensagem. Quer pregando para muitos ou para um, a mensagem de Filipe era Cristo. E mesmo explicando um texto do AT, sua mensagem era cristocêntrica. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia inteira aponta para Cristo. E porque o eunuco e o ouvinte da sua igreja precisam desesperadamente de salvação. O que elas estão buscando? Quais são os deuses diante dos quais se prostram? Pregar o Evangelho é libertar pessoas da escravidão à idolatria. E é colocá-las face a face com o verdadeiro Deus do universo. Elas estão em busca de alegria. Cantam os antigos salmistas na presença do nosso Deus a fartura de alegria. Querem segurança? O nosso Deus é uma torre alta, irmãos. Refúgio para aqueles que precisam. Querem paz de espírito? Só Ele tem para dar. Como encontramos? Ou qual é a resposta para todas as perguntas que as pessoas estão fazendo de certo modo? É Cristo. E este crucificado no lugar dos pecadores. Ele se viu triste na cruz, a fim de fazer pecadores felizes eternamente. Ele foi abandonado e desprezado, crucificado do lado de fora, não apenas do templo, mas da cidade de Jerusalém, com o objetivo de incluir na família de Deus pecadores que não mereciam. Ele se viu angustiado no jardim do Getsemane, a fim de que você tivesse paz com Deus para sempre. Pecadores, portanto, precisam de Cristo, irmãos. E pregadores precisam pregar e conversar de modo a apontar para Ele sempre. Aprendamos com os mestres, com Filipe. Aprendamos com Spurgeon. Conta a história que certo jovem, depois de um belíssimo sermão, se aproximou do reverendo Spurgeon. Ele perguntou ao Spurgeon como é que eu fui. Sem muitas palavras, Spurgeon respondeu: péssimo. Mas reverendo, eu citei o hebraico, eu consultei a patrística, eu li o comentário de Matthew Henry, puritano. Spurgeon disse: eu vi tudo isso. Você só esqueceu do principal, meu jovem. Como assim, reverendo? Meu filho, você sabia que em cada vilarejo da Inglaterra há no mínimo uma rua que nos leva a Londres? Sim, eu sabia, mas o que é que isso tem a ver com a pregação? Tudo. Em cada capítulo da Bíblia há no mínimo uma estrada que nos leva à sua grande metrópole, Cristo Jesus. Seu trabalho, dizia ele para o jovem, e eu digo para você e para mim, nosso trabalho não é simplesmente encontrar o que dizer aos domingos, irmãos. Nosso trabalho é pegar os pecadores pelas mãos e conduzi-los até Cristo para a salvação deles. Sem Cristo, não há sermão genuinamente cristão nas nossas igrejas. Por fim, irmãos, este texto destaca outra verdade básica acerca da pregação.
De acordo com ele, a pregação do Evangelho é apenas o começo da vida cristã. Sim, o eunuco ouviu o Evangelho, mas e depois? O que lhe aconteceu? Lucas responde no verso 36, quando registra: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olha, aqui há água. O que me impede de ser batizado? É isso que vem depois, irmãos. Pecadores alcançados pelo Evangelho de Cristo são conduzidos ao batismo cristão, recebendo sobre si o sinal da aliança e entrando imediatamente na família de Deus. O que é necessário aos que querem se batizar? Lucas nos ensina aqui, através das palavras de Filipe e do eunuco. Filipe primeiro disse no verso 37, você pode se batizar, se crer de todo o coração. O eunuco, por sua vez, respondeu: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é o que chamamos de profissão de fé, irmãos. Tudo o que a pessoa precisa, segundo a Bíblia, para ser batizada, é de uma profissão de fé crível, marcada por um genuíno arrependimento de seus pecados. E foi isso que Filipe viu no eunuco. E por isso, verso de número 38, os dois desceram à água e Filipe o batizou. Eu não quero ser polêmico aqui. Eu quero apenas chamar a atenção de todos para uma visão equilibrada. Como nós podemos ver, Lucas não menciona a forma do batismo do eunuco. Não é explícita aqui. Contudo, alguns irmãos interpretam as expressões desceram a água do verso 38 e saíram da água, verso 39, como se elas indicassem batismo por imersão apenas. Mas não está explícita aqui a informação. Só a título de reflexão, lembrem-se, eles estavam em uma estrada deserta. Além disso, os verbos desceram e saíram da água se referem igualmente ao eunuco e a Filipe. O que significa que se houve imersão, os dois mergulharam, e não apenas um. E por fim, irmãos, há dezenas de fotos de batismos antigos, onde o oficial e o batizando estão ambos dentro d'água, mas com água somente até o joelho. Seria difícil mergulhar alguém assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou presbiteriano? Não. É porque é o correto? O presbiteriano aqui disse aleluia. Não, irmãos. É só para lembrá-los o seguinte: cristãos reformados não enfatizam a forma do batismo. Não deveriam brigar por esta ou por aquela maneira. O que precisa mesmo ser destacado é o seguinte: o eunuco não apenas ouviu o evangelho, ele foi batizado. Ele recebeu o selo. Ele adentrou a família de Deus. E depois, Renan, como é que ele viveu a vida cristã? Bem, irmãos, eu não sei de muito, mas eu sei o que tem aqui. Verso de número 39. Lucas registra: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Eu acho que nós damos ênfase na parte errada do verso. Muitas pessoas gastam muito tempo com a primeira parte, tentando interpretar, ou decifrar, ou explicar
o inexplicável arrebatamento de Filipe. Como aconteceu, Renan? Eu não sei. Não sei se ele virou um bolt de repente e saiu voando, ou se ele realmente foi transportado e ninguém o viu. Não sei, nem Lucas me conta. Como é que eu vou saber? Eu poderia ficar de maneira extraordinária, Deus o levou, ponto. O mais importante para mim, e o que muita gente não vê, é o que vem depois, irmãos. O nosso irmão africano voltou para casa cheio de alegria no coração. Lembrem-se, ele saiu de Jerusalém meio triste, cheio de perguntas acerca do texto bíblico, e sozinho lia a Bíblia na sua carruagem. Agora esse mesmo homem volta para a África, com o evangelho ardendo no coração, com respostas para a sua vida, e acompanhado pelo próprio Espírito de Deus. Isso realmente é importante. E o que é que ele fez pelo resto de sua vida? Provavelmente o que Filipe fez. Verso de número 40. Filipe apareceu em Azoto, e indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Percebam o tempo verbal empregado por Lucas. Ele não pregou, ele pregava o evangelho por todas as cidades por onde passava. Os irmãos, cada um em seu contexto, seguiram pregando o evangelho. É o que também seguiremos fazendo, irmãos queridos. Seguiremos pregando o evangelho até o fim. E tão importante quanto, eu volto a essa pergunta já já, as pessoas da nossa igreja, elas sabem como começar a vida cristã. A cada domingo elas têm ideia do que significa dar os primeiros passos. Ao longo das últimas décadas se tornou comum dizer aceite a Jesus, ou ouvir eu aceitei Jesus. Embora aparentemente não seja nociva, essa ideia é perigosa, porque pode sugerir que conversão é algo que nós fazemos, e que fazemos porque não estamos mortos de verdade, estamos apenas doentes. Mas não é o que os nossos irmãos dizem aqui. Os dois apontam para Cristo, claramente indicando que a salvação vem por meio dele e de sua obra. Salvação não é o homem aceitando a Jesus, irmãos. É Deus aceitando o homem por causa da obra de Jesus. As pessoas que nos escutam sabem disso, são lembradas dessa verdade semanalmente. Elas conseguem declarar humildemente que nada podem fazer para merecer ou encontrar o favor de Deus. Elas sabem que Cristo veio ao mundo para fazer exatamente o que elas não conseguiam sozinhas. Eu espero que sim, pois a vida cristã começa com a obra do Espírito em nossos corações, nos habilitando para crer em Cristo e para nos arrepender dos nossos pecados. Depois disso, como o eunuco, elas precisam ser batizadas. De novo, não deveríamos enfatizar a forma. E ninguém aqui crê que sem batismo a pessoa não pode ser salva, não é isso. Mas poder se batizar e não desejar fazê-lo é estranho à Bíblia e à história cristã. É como aquele jovem que diz à namorada: eu quero viver com você para sempre, só não vou assinar um papel. Eu a amo de verdade, mas não quero um compromisso formal com você. Como assim, meu irmão? Batismo é algo muito importante para a família de Deus. É através dele que nos tornamos visivelmente parte da família.
É Ele que nos confere um sinal, um compromisso não apenas nosso, mas do próprio Deus, de nos guardar até o final. Agora, voltando à pergunta inicial e já concluindo, irmãos. Seguiremos pregando, crescendo, discipulando até o fim, como os irmãos do nosso texto. O eunuco voltou para a África e pregou o evangelho. Era apenas um homem, não fez muita coisa provavelmente. Mas Deus usou o que ele fez e seguiu avançando naquele continente, alcançando homens como Tertuliano e Agostinho de Hipona. Filipe, por sua vez, está para desaparecer temporariamente do registro bíblico. Ele vai sair de cena, escreve certo comentarista, abrindo espaço para Saulo de Tarso, que será transformado em Paulo, o apóstolo e o maior evangelista da igreja. O mais curioso é que Filipe em nenhum momento parece reclamar, muito menos desiste de pregar o evangelho por causa disso. Quando ele finalmente reaparece em Atos 21, ele ainda é chamado de Filipe o evangelista, com um acréscimo. Àquela altura, ele já tinha 4 filhas, que por sua vez também pregavam o evangelho. Será que poderiam dizer o mesmo de nós, irmãos? Será que pregaríamos, mesmo que não houvesse holofote ou destaque algum? Será que nos ocuparíamos com o discipulado dos nossos filhos, mesmo que ninguém estivesse vendo? Pastor, é o que precisamos fazer. Em vez de sempre nos preocupar com o ministério público, com ambições ministeriais, com sonhos ministeriais, nós deveríamos nos ocupar primeiro e antes de tudo com a evangelização da nossa casa. Dias atrás, em uma reunião com o conselho de nossa igreja, eu disse: quando empresas vão contratar alguém, elas se preocupam com currículos e referências profissionais, nada mais do que isso. Quase não mencionam a família. Trata-se de uma questão privada, particular, eu sei, para o mundo corporativo. Na igreja não é assim que funciona, irmãos. Quando Paulo instruiu Timóteo sobre a escolha de presbíteros e diáconos, ele disse: vejam se estes lideram bem as suas famílias. É claro que não é a única coisa que qualifica alguém para o ministério, mas certamente é uma das mais importantes. Por isso, oficiais da igreja, membros que ocupam cargos de liderança, aspirantes ao sagrado ministério, atentemos todos para esta verdade. Antes de liderar a igreja, nós precisamos liderar a família. Antes de evangelizar o mundo, precisamos evangelizar e discipular a nossa casa. O mesmo pode ser dito aos membros da igreja, que vez por outra precisam escolher seus líderes. Não o faça apenas por carisma ou dom. Não se encante apenas com talento ou com a forma. Descubra se tal candidato governa bem a sua casa. Se ele é pastor da família, meu irmão, ele certamente vai ser um bom presbítero na sua igreja. Pergunte se ele tem discípulos em casa. Ele segue crescendo e fazendo discípulos na família. A questão é importante, irmãos, para a pregação do evangelho. Falando desta e concluindo a minha participação, qual é mesmo o grande segredo da pregação? Embora fossem diferentes, Deus usou os 3 pregadores de Genebra para fazer o evangelho avançar ali e na Europa. Por quê, irmãos? Porque Deus, e não o pregador, é o segredo da pregação. É sempre Ele quem torna grande no coração das pessoas o que só fazemos
pequeno. Era o que acontecia comumente no ministério de George Whitefield, pregador calvinista do século XVIII. Falando sobre ele, um pastor experiente da época disse: Whitefield nem sempre está de posse da melhor pregação. Ou seja, ele nem sempre tem um sermão tão bem escrito ou elaborado. Mas ele sempre está acompanhado por Deus. Essa é a questão, amigo. Nós precisamos fazer o nosso melhor. Obedecer ao Deus que nos chamou. Ter Cristo ao centro e ao final de cada sermão que pregamos. E perseverar na pregação. Contudo, ao final do dia, nós precisamos depender do Senhor. Nós precisamos estar acompanhado por Ele. Orar e pedir que o Senhor esteja conosco. Quer estejamos pregando para 2, 100 ou milhares de pessoas. O segredo das nossas pregações sempre será o nosso Deus. Que Ele nos ajude. Que Ele nos abençoe em Cristo Jesus.